Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos que nos acompanham. Hoje nós estamos realizando mais um culto online para todos aqueles que nos acompanham, que estarão juntos conosco adorando ao nosso Deus. Desde já, convidamos a todos a orarmos ao nosso Deus. Feche seus olhos aí onde você está e fala assim conosco. Senhor Jesus, nós estamos reunidos para louvar o teu santo nome, ouvir a tua palavra e aprender de ti. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, guia-nos mansamente por águas tranquilas e pastos verdejantes. És o nosso Senhor, és o nosso Salvador. A ti, Senhor Deus, entregamos as nossas vidas. E a ti, Senhor Deus, anunciamos. Este lugar é lugar de anunciar o teu santo e poderoso nome. Nome poderoso para salvar todo aquele que nele crê. E é assim que nós te adoramos, ó Pai. Te oramos neste momento, em teu nome, Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, é que nós oramos. Amém. Agora queremos convidar a todos a abrirmos as nossas Bíblias em Tito, capítulo 3, iremos ler dos versículos 1 ao 11. Tito, capítulo 3, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Como é bom ouvirmos a palavra do nosso Deus, irmãos. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sem ela, como seria a nossa vida? Nisso nós temos muito que nos alegrar na presença do nosso Deus. Estas palavras são dignas de toda aceitação. Palavras de vida, palavras de salvação, obediência que nós precisamos ter e uma vida de piedade diante do nosso Deus. É nesse sentido, nesse espírito, no espírito do nosso Deus, que nós convidamos a todos a firmemente, com fé e fervorosamente, fé daqueles que confiam no Senhor, louvemos a Deus nesse momento. Vamos juntos louvar ao nosso Deus? Ele é Deus de amor, de graça e de misericórdia, justo e fiel em todos os seus caminhos. Louvemos ao nosso Deus.
amor que não falha tomou meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque
graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o momento da palavra. Queremos convidar a todos a abrirem as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, do 19 ao 26. Eu estarei lendo aqui na versão Nova Almeida e atualizada. Acompanhe conosco essa leitura. Diz assim: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Há alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Que texto maravilhoso! Logo de início, nós temos uma afirmação sobre o fundamento, um fundamento muito firme. E este fundamento de Deus, que permanece, um fundamento que nós olhamos e vemos ele perene, um fundamento que não vai se dissipar, não vai ser destruído. É um fundamento que é dito, este fundamento permanece. E ele tem um selo. E este selo, ele é que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. E a pergunta que muitas pessoas devem fazer é: será que Deus sabe quem eu sou? Sabe quem nós somos? Em meio a tantas pessoas, a uma multidão, às vezes há um contexto em que aquele indivíduo é desprezado, é ignorado, em que a sua presença muitas vezes é tida como insignificante. Esta pessoa pode se perguntar se diante de tais pessoas que são muito pouca coisa, ela ainda se sente insignificante, desprezada. Será que Deus sabe quem ela é? E a resposta que nós temos é: sim, Deus sabe quem nós somos. Todos nós somos conhecidos de Deus. A Bíblia nos diz que eles sabem quem nós somos antes mesmo da fundação dos tempos. Ele nos conheceu. O Salmo 139 é um hino de louvor a Deus que nos criou e nos conhece. O tema do Salmo 133 é o conhecimento de Deus. Como nós não temos como escapar desse conhecimento e quão maravilhoso é. A relação de Deus com sua criação, ela é profunda e única. Não há nada, nem ninguém nesse mundo que nos conheça tão bem quanto o nosso Pai Celeste. O Salmo 139, versículos de 1 a 6 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Salmo 139 continua falando sobre a impossibilidade de nos escondermos de Deus e termina dizendo: Senhor, se há em mim algum caminho mau, e Deus sabe se há, diz, Senhor Deus, para mim quais são.
O desejo de quem canta, de quem ora usando este salmo, de quem lê, de quem toma e se alegra nele, da beleza da verdade de Deus, em que ele conhece o mais profundo do nosso ser, é de alguém que se maravilha e sabe que esse conhecimento é grande demais pela impossibilidade que nós temos de nos conhecermos por completo a tal ponto, a um nível tão elevado, e que olha para aquele que tem esse conhecimento e diz: Senhor, agora eu peço a Ti que o Senhor faça por mim tudo aquilo que tanto investimos nessa vida, como sociedade, como povo, em conhecer a nós mesmos cada vez mais. Nós investimos na medicina para conhecer o corpo, na medicina da mente, nós investimos em muita pesquisa para entender o comportamento humano em sociedade, individualmente, aquilo que se passa na mente do ser humano. Muito conhecimento, muito investimento, muito tempo e dinheiro é investido nisso. E ainda não conhecemos tudo. E sabemos que o conhecimento que temos é em parte, pois até este, que é em parte, é passível também de ser ajustado ou até mesmo completamente abandonado, rejeitado, por se mostrar incorreto, incoerente, ter alguma falha nele. O salmista, instruído, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, mostra a quem nós podemos recorrer para conhecer o mais profundo do nosso íntimo e endireitar os nossos caminhos. Este é Deus. Ele conhece o nosso ser. Ao mesmo tempo, nós sabemos que aquele que conhece o nosso ser sabe das nossas fraquezas. Esse é um contexto em que as pessoas que estão ouvindo e recebendo a carta pastoral de Timóteo, escrita para Timóteo, para que Timóteo possa ministrar a sua igreja, é uma carta em que a igreja precisa ser pastoreada em meio às paixões, aos conflitos, às brigas, a tudo aquilo que tenta desestabilizar a comunidade, a igreja, o povo, a coletividade, aquilo que se reúne, que se chama igreja, povo do Senhor, a noiva de Cristo. Essas palavras são para o bom pastoreio da igreja e elas representam também algo mais, características de uma verdadeira igreja. Uma destas coisas é que nós não estamos sozinhos, em meio às nossas dores, em meio às nossas lutas, em meio às tribulações que irão gerar perseverança, que vão lapidar, que vão moldar uma pessoa cada vez mais apta a louvar a Deus em espírito e em verdade, está a certeza que Deus conhece tudo que passamos, que Deus sabe de todas as coisas, que Ele está conosco e Ele não nos abandona. Ele conhece. E aqui no texto diz: conhece os que são seus. Conhece aqueles que não são e aqueles que são. No íntimo conhece a todos. A frase diz: Deus conhece aqueles que são deles, ou seja, Ele sabe que você é dele. Ele sabe que você tem sido sincero. Ele sabe que você creu nele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, que você se entregou a Ele. Ele te conhece. Ele te conhece. Às vezes nós nos perguntamos: será que Deus poderá saber a diferença entre mim e o outro? Como posso eu saber, não em relação ao outro, mas em relação a mim, se eu pertenço a Deus? Ele nos confirma isso em seu coração. O Espírito dele se comunica com o nosso, porque ele nos conhece. Conhece os que são seus. E sobre esse fundamento tem o selo do Santo Espírito. Deus nos conhece. O texto nos fala também que as pessoas que pertencem a Ele, eles buscam a justiça. Quando nós olhamos a justiça, nós vemos também ela acompanhada da busca pelo reino de Deus, como nós vemos em Mateus 6, após o Senhor falar sobre a ansiedade, que nós deveríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, pois em primeiro lugar está a busca pelo reino de Deus e sua justiça. Veja, a vida daqueles que são conhecidos de Deus, ela é baseada nisso, em buscar o reino de Deus e sua justiça. Essa afirmação foi feita no contexto das ansiedades da vida. E essas ansiedades,
elas nos consomem, não podemos ignorar isso. E quando nos deparamos com os conflitos e perseguições, muita ansiedade nos sobrevém. Há muitas formas de ansiedade dominar nossas mentes e corações. Ceder à ansiedade significa ver nossas forças sendo sugadas e dissipadas. Buscar a Deus, buscar a justiça de Deus, não é como quem faz justiça própria, ou justiça com as próprias mãos. Temos um justo juiz. Essa é uma premissa básica que nós precisamos ter em nossa mente. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ok, existe um reino, existe a justiça. Esse reino tem um rei, e esta justiça tem um juiz. Este rei é quem comanda, quem governa. E esta justiça é aplicada pelo justo juiz. É ele quem julga. Nosso dever é buscar esta justiça. A justiça que vem de Deus. E isso não significa apenas orar. Orar já é muito e faz parte da vida de quem busca a justiça. Veja, a justiça ela é feita acompanhada da oração. A oração ela é realizada acompanhada de ações e pensamentos justos. Imagina quem ora pedindo para alguém que está correto, que essa pessoa venha a pagar pelos seus erros. Uma oração feita acompanhada de um senso de justiça, de um coração pertencente a Deus. Por isso, oração e justiça andam juntas. Não podem ser separadas. Portanto, oremos, façamos nossas petições ao justo juiz. E as nossas ações e os nossos pensamentos também precisam ser justos. As nossas ações devem ser baseadas e fundamentadas na palavra de Deus e não na loucura violenta, avassaladora, desenfreada, explosiva que vem do coração da humanidade. Os nossos pensamentos, eles precisam se ocupar daquilo que é santo, que é louvável, daquilo que agrada a Deus. Como diz Romanos 12, 1 e 2, transformando o mundo pela renovação de nossas mentes. Veja, a transformação do mundo vem pela renovação das nossas mentes. Isto é prestar um culto agradável a Deus. Isto, e a partir deste caminho poderemos conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E se queremos mesmo justiça, precisaremos saber qual é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Porque enquanto nós fazemos nossas petições a Deus, há ações que possivelmente devam ser realizadas por nós. E estas ações têm por fundamento a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Justiça própria, oriunda do coração corrupto, extremamente corrupto do ser humano, ela não é bem-vinda, ela não surtirá os efeitos necessários para quem busca a justiça. Mateus 5 e 6 fala de algo valiosíssimo para todos nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Veja que agora nós voltamos para o texto e dizemos, olha, 2 Timóteo, capítulo 2, texto que nós lemos, de 19 a 26, diz, afastem-se da injustiça. Mateus 5, 6 diz, bem-aventurados, felizes. Bem-aventurança é essa felicidade que tem aquele que tem fome e sede de justiça. Eles serão saciados, pois Deus mostrará a eles o caminho, e Deus é o justo juiz que escreverá estas sentenças que vai prolatar, que vai sentenciar, decretar, manifestar, que vai anunciar, que vai manifestar a sua vontade. Este é o justo juiz. Meus irmãos, dessa forma nós não temos outra opção, outro caminho. Não tem como viver uma vida achando que pode ser de qualquer jeito. Se buscamos de fato a justiça, se temos fome e sede de justiça, e recebemos da parte de Deus
a orientação, afaste-se, fuja da injustiça. Em outros momentos ele diz, fuja da aparência do mal. Até mesmo a aparência do mal deve ser abandonada por nós. Então, meus irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida de santidade e uma vida que se santifica cada vez mais. Uma vida em santificação, ela está buscando cada vez mais estar de acordo com uma vida justa. Um justo viver que busca se saciar da justiça e saciar a justiça. Veja, ela se alegra com a justiça e toma para si e se sacia dessa justiça, pois muda o seu viver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir por causa dessa justiça. Ao aprender dela, muda-se conforme os ditames, conforme os pareceres, conforme aquilo que o Senhor vai nos orientando, aquilo que nós vamos aprendendo do que é reto e justo diante do nosso Deus. Alguém disse o seguinte: a tática do verdadeiro sucesso, do sucesso para o bem, do sucesso para a honra e glória de Deus, do sucesso altruísta, do sucesso com ética, do sucesso não consumista, do sucesso sem soberba, consiste na disposição de recorrer sempre ao Senhor. Deus é o guarda-chuva, Deus é o chefe, Deus é o guia, Deus é o abençoador, Deus é tudo. Deus é tudo. E se queremos realmente ser estes a quem Deus conhece, os seus a quem Ele conhece, estes buscam a justiça e se afastam de todo o mal, de tudo aquilo que é injusto. Mas uma coisa que ele diz nesse texto, que o Senhor nos diz, é que tenhamos corações puros. No Antigo Testamento, algo de muito significativo acontece para entender essa parte do texto. É o clímax da passagem. Ter um coração puro. Mas não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus está lá falando de muitas formas, procurando formas de falar com os homens, porque há uma nítida separação entre Deus e os homens por causa do pecado. E veja, o que se procura ali é estar na presença de Deus, ver a Deus. O grande dilema e o problema que eles encontram é que eles não conseguem ter acesso a Deus. Se nós precisamos encontrar a vida e a solução para a morte, a solução para essa inclinação ao pecado, e que nós aprendemos que é muito mais do que uma inclinação, é uma verdadeira escravidão, então em Deus haveremos de encontrar essa resposta, porque em nenhum outro lugar, em milhares de anos da humanidade, isso foi encontrado, e aprendemos que só em Deus está essa resposta. Mas há um problema. O ser humano está afastado de Deus, longe de Deus por conta do pecado. Então, para estar na presença de Deus, é necessário que nós tenhamos um coração limpo, purificado. Pois se foi o pecado que nos separou, será também quando nós afastarmos esse pecado de nossa vida, que nós nos livrarmos dele. Se ele mancha e nos contamina, é necessário que sejamos purificados. Se ele nos escraviza, é necessário que sejamos libertos. Se ele faz qualquer coisa que seja, nos condena, é necessário que sejamos perdoados, justificados, porque estaremos sendo perdoados e assim usufruamos desse perdão e da liberdade que é alcançada através dessa libertação. E para que nós sejamos limpos, tenhamos os nossos corações purificados, é preciso sermos lavados e regenerados pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Olha o que diz 1 João 1,7. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqueles que têm um coração puro, eles têm uma característica. Eles invocam a Deus, ou seja, eles adoram ao Senhor. A invocação é característico daquilo que fazem seguidores de um Deus. Deus único e verdadeiro enviou o seu Filho Jesus ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
Portanto, eu e você somos chamados a vivermos esta invocação de Deus. Esta invocação é aquilo que nós chamamos de chamar a Deus, clamar por Deus, buscar a Deus, ir ao encontro de Deus, nos derramar na presença de Deus, nos humilharmos na presença de Deus, crermos nele. É aquilo que se diz: onde mais encontraremos estas palavras de vida? Só tu tens as palavras de vida. Aqueles que têm um coração puro invocam ao Senhor. Eles buscam a Deus, eles adoram ao Senhor. Uma outra característica deste povo é que ele não vive em brigas e discussões, em difamações, né? Como nós lemos hoje, no início. Eles disciplinam uns aos outros com brandura, com mansidão, porque a intenção é de restaurar, de recuperar, de retirar alguém das garras do diabo, de livrar alguém de alguma situação e não de condenar. O coração do povo de Deus não é de destruir, não é de condenar, mas de livrar. Como é bom e satisfatório quando nós conseguimos livrar alguém dessa condenação. Porque o resultado de elas não ouvirem, de elas não se arrependerem, de tantas insistentes palavras e ações de perdão, de aconselhamento, de segunda, terceira, quarta, quinta, de 70 vezes 7 chances de se arrepender, de elas não se arrependerem. Há a consequência drástica, porque elas estão envoltas nos laços de Satanás. E Satanás não quer o nosso bem. É um erro achar que o mal que nós fazemos é boa coisa. O mal que nós fazemos, quando não oriundo de justiça, pois nesse caso não é mal, mas a operação da justiça que aprendemos de nosso Deus, ela tem uma característica muito diferente. Ela não dá oportunidade de se defender. Ela não dá oportunidade de se arrepender. Ela não dá oportunidade. Ela simplesmente vem e destrói. E condena todos aqueles que são cativos, presos e se alegram em estar envoltos em tamanha maldade. O caminho dos servos de Deus é o caminho de quem olha para o outro e oferece a oportunidade de mudar. E faz isso com brandura, com candura, que faz isso com mansidão, com amor, com graça, com misericórdia. Faz isso com palavras de quebrantamento, faz isso com o aplacamento do furor, faz isso mostrando o caminho da verdade, faz isso mostrando que o amor que recebemos de Deus também estamos dispostos a entregar ao próximo, de amá-los, de orar por aqueles que nos perseguem, que estamos dispostos a dar outra face, que estamos dispostos de nos arriscarmos, dizendo: ei, para com isso. Pois é um risco se corre com isso. Um risco muito grande de repreender, de admoestar, um risco de ser tomado de outra forma, de ser mal interpretado, de suas palavras, as nossas palavras, serem alvo de malversação, de pessoas que deturpam e transformam aquilo em algo ruim. Mas ainda assim, o Senhor nos chama a exortarmos para que se arrependam. Veja que o fim desse texto nos leva para o início dele. Deus conhece os que são seus. E essa frase significa que todo o restante que foi dito pelo Senhor são as características de alguém que pertence a Ele, de um povo que pertence a Ele. Portanto, quem assim viver tenha plena certeza, se você tinha desde o início alguma dúvida, será que Deus olha para mim no meu íntimo? Será que Deus olha e sabe quem eu sou? A resposta do Senhor, Ele sabe quem você é.
Quando José do Egito, né, José governou o Egito, ele passou por muitas atribulações até chegar onde estava. E o rancor ou a mágoa não tomou conta do seu coração, não o dominou, não o escravizou. E se em algum momento teve algum sentimento ruim, ele conseguiu que aquilo não virasse pecado. Como nos diz a palavra, irai-vos, mas não pequeis. Ele, em determinado momento, recebeu do faraó a responsabilidade de decidir absolutamente tudo a respeito do governo. E ele fez o seguinte, comprou muitas terras para o faraó e ele disse o seguinte, olha, você quer cuidar da terra? 80% de tudo que ela produzir é seu, mas 20% do que você produzir você vai entregar ao faraó. E assim as pessoas olharam e disseram, olha, é muito melhor pertencer ao faraó do que pertencer a qualquer outro ou ficar perambulando por aí. E no caso, é muito mais barato do que você ter que prover sua própria segurança. Eles iam ter a segurança provida pelo faraó e todo o seu exército, poderiam comercializar, teriam onde vender, toda uma estrutura montada para eles, trabalharem e apenas teriam que dedicar 20% daquilo ao faraó. Quando aquelas pessoas viram isso, elas viram que era um privilégio poder servir ao faraó. Elas quiseram pertencer a faraó. Veja que agora nós estamos diante de algo que o Senhor nos diz que Ele conhece aqueles que pertencem a Ele. É um privilégio muito maior pertencer a Deus do que pertencer a Faraó. É muito melhor pertencer a Jesus do que pertencer a um sistema financeiro, econômico, governamental, militar, de todas as formas que nós possamos conceber um Estado, um povo, uma nação. É muito melhor pertencer ao Senhor Jesus do que pertencer à melhor de todas as nações, de todos os povos, de todos os estados, de todos os governantes. Pertencer a Jesus é pertencer ao justo juiz. É pertencer àquele que nos ama, que entregou seu Filho na cruz para que nós sejamos seu povo. É saber que nós estaremos com Ele por toda a eternidade. É saber que não importa que situação, que mal nos sobrevenha, nós pertencemos a Ele. Por isso, quem quer ter esse privilégio, basta crer no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estavam ali no Egito, estavam brigando por uma oportunidade de administrar uma destas terras e poder, com muita alegria, dar 20% do que ganhava o faraó. Veja, o Senhor não está nos pedindo nada em troca. Tudo que havia de ser feito foi feito na cruz. O preço que foi pago na cruz. Cristo morreu para que eu e você sejamos um em Cristo. Sejamos um para com Ele. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Creia nele, entregue sua vida a Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós chegamos, Senhor Deus, hoje ao fim desta pregação, desta mensagem. Queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, que todos aqueles que nos acompanham, Senhor Deus, que ouviram esta palavra e desejam no íntimo do seu coração pertencer ao justo juiz, ser aqueles que têm o coração purificado, ser aqueles que poderão ver a Deus, ser aqueles que estarão caminhando no melhor de todos os reinos, que serão concidadãos dos santos no melhor de todos os reinos, o reino de Cristo Jesus, o reino do Pai, do Santo Espírito. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti por estas pessoas e que elas possam declarar com seus lábios e de todo o coração que creem no Senhor Jesus Cristo. E agora, junto conosco, faça essa oração. Eu creio em Ti e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Tu és o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Louvado seja o Senhor, pois há festas nos céus
quando um pecador se arrepende. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta grande oportunidade de nos vermos livres, libertos e prontos para, nesta liberdade, te adorar e crescermos e vermos tudo que nos foi roubado, tudo que nos foi retirado ser devolvido, ser restaurado, pois o lavar regenerador do sangue de Jesus, além de purificar, regenera. E assim sermos nós transformados naquilo que um dia fomos criados para ser. E assim vivamos nós para glorificar o teu santo nome. É assim que nós te oramos. Que o amor de nosso Deus e eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor deste Jesus, a presença do Santo Espírito, seu poder, sua consolação, seja com a igreja toda, espalhada por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.